Hoje no Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Trilegal, segunda temporada, episódio 13. Tudo bem, pessoal? Olá, comunidade Trilegal, sejam bem-vindos, então, a esse que vai ser o nosso último episódio da segunda temporada. Temporada essa que está sendo muito rica, conosco sempre recebendo muitos convidados com abordagens temáticas bem diversas, com reflexões sempre muito interessantes que a gente mesmo tem aprendido muito a respeito de várias questões aqui. E hoje não vai ser diferente. Na verdade, eu acho que vai ser um grande e excelente encerramento que a gente vai ter para essa temporada. Mas antes disso, vou passar para o Fred, então, dar as boas-vindas e apresentar o nosso convidado do episódio de hoje. Fred? Olá, Aline. Olá, comunidade Trilegal. Tudo bem com vocês? É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para mais um bate-papo, sempre com alguém muito interessante para trazer suas contribuições, seus pontos de vista pessoais, sua especialização pessoal, né, sobretudo. Essa sempre foi a nossa preocupação desde o início do podcast, né, de ter os melhores, né, para falar sobre os seus assuntos mais de interesse, de intimidade. Então, hoje não é diferente, encerrando aí a temporada. A gente acha que vai ter mais um episódio, né, Aline, para fechar mesmo, só que sem convidados. Então, oficialmente, ele é o nosso último convidado da temporada, é o professor aliás, o historiador, especialista em história da União Soviética, formado pela Universidade de Moscou, onde vive já há 11 anos, Rodrigo Inhaez. Como vai, Rodrigo? É um prazer recebê-lo aqui hoje. Olá a todos os ouvintes, Frederico, Aline, muito obrigado pelo convite. Espero que teremos aqui uma conversação proveitosa hoje. Muito bom. Aline, eu queria começar com uma pergunta. A gente tem aí alguns temas, né, para discutir hoje. Será que você apresenta para a gente, Aline, antes de eu lançar a primeira pergunta? Sim, pode deixar. Então, como sempre, a gente vai procurar dois principais enfoques aqui, né, para o nosso episódio, muito embora, além deles estarem correlacionados de alguma forma, também outras questões podem surgir aqui. Mas o nosso primeiro tema de hoje, então, vai ser sobre a cobertura da mídia e a guerra na Ucrânia. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre como isso tem sido feito no Brasil, em outros lugares do mundo, e acho que, né, vai ser muito rico poder contar com a percepção, então, de alguém que há tanto tempo vive na Rússia e pesquisa a respeito da União Soviética, então acho que vai ser muito proveitoso. E o nosso segundo tema vai ser, propriamente dito, o conflito e o posicionamento da Rússia, né, diante dessa situação ou do conflito como um todo, como que isso está acontecendo e pensar, refletir um pouco mesmo a respeito disso. Então, sobre essas duas questões que a gente vai abordar principalmente hoje, né? É isso. Então, vamos partir direto para... Quer dizer, antes desse nosso primeiro tema, eu queria justamente propor aqui uma pergunta de apresentação mesmo do Rodrigo e curiosidade ao mesmo tempo, Rodrigo, que é como é viver na Rússia, né? Quer dizer, eu tenho ali alguns colegas que... Eu acho que eu não tenho nenhum colega russo, mas eu tenho muitos colegas do leste europeu que trabalham em São Petersburgo, em Moscou, né? Eu sempre acho, né, parte do nosso orientalismo, né, a ideia de quanto mais a gente vai para o Oriente, mais vai ficando exótico, né? E, né, o meu conhecimento pessoal para muito antes, né, de chegar aí nessas regiões que só na minha imaginação, né, da literatura, da grande literatura aí residem. Como é morar em Moscou? Você sempre morou em Moscou desde
que foi para lá estudar, morou em outra cidade. Então, fala um pouquinho, né, do seu dia a dia, do que é, né, trabalhar lá, né, pensar lá, né, a política, a história, por que você foi para lá, enfim, fique à vontade. Olha, o que eu posso dizer imediatamente é que é muito bom morar em Moscou. Eu já estou aqui no Brasil há mais de 3 meses e sinto muita falta. Já tenho passagem marcada, volto no mês que vem. E, enfim, não posso reclamar. Eu trabalhei a maior parte desses anos na área de turismo e recebendo muitos brasileiros, fui guia, então eu tive um contato direto com a visão das pessoas sobre a Rússia, né? E algo que sempre me chamou a atenção é que 95% dos brasileiros que visitavam, e não apenas brasileiros, trabalhei com latino-americanos, com europeus, enfim, se impressionavam com o que eles encontravam. A Rússia é um país muito impressionante, muito grandioso, mas acho que mais até do que a Rússia, propriamente, Moscou, do quão grandioso e bonito, enfim, essa a diferença entre a expectativa das pessoas e o que elas encontram, né? As pessoas vão realmente com uma imagem muito contaminada, e a gente tem visto isso em parte da cobertura da mídia, e a gente tem visto isso especialmente nas redes sociais, né? Esse ódio, enfim, racional que surgiu contra tudo que é a Rússia e até as artes e tudo mais. As pessoas realmente não conhecem, não sabem o que elas vão encontrar lá. Realmente há uma percepção muito equivocada do que é a Rússia. É um país que, apesar de ter uma economia parecida com o tamanho da economia brasileira, tem uma infraestrutura muito melhor. Eu vivi um pouco mais de 20 anos da minha vida em São Paulo, depois mudei para Moscou. E em quesito de qualidade de vida é incomparável. E as pessoas não têm essa dimensão. Elas acham que é um país muito empobrecido, é um país violento. Chega a ser trágico um brasileiro achar que a Rússia é um país violento. A gente, né, sabe os problemas de violência que temos aqui na América Latina. Enfim, em Moscou, nada disso é um problema muito grave. Quer dizer, a gente tem um sistema de transporte público maravilhoso, dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. O metrô é algo, enfim, único no planeta. A gente tem, para uma metrópole daquele tamanho, um nível de violência baixíssimo, enfim, uma qualidade de vida muito alta. Claro, é Moscou, né? Trabalhando com turismo, eu viajei por todo o país e conheci muitas regiões, passo meses em São Petersburgo a trabalho, passei em Kaliningrado, que está sendo muito falado agora na mídia por causa do bloqueio, eu passei mais de um mês lá, enfim, fiz a famosa Transiberiana já 3 vezes, de modo que conheço bastante o país, e é evidente que Moscou é uma coisa, o resto do país é outra. Agora, de modo geral, para nós da América Latina, não há comparação. E por mais estranho que possa parecer, né, aquela categoria que a gente já nem usa mais de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. A Rússia ainda é o segundo mundo, apesar deles terem feito a transição para o capitalismo, a infraestrutura, enfim, a base material do país ainda é muito melhor do que a nossa no terceiro mundo, e em grande parte por causa de um legado deixado pela União Soviética. Com todos os problemas, a União Soviética foi uma economia enorme, a segunda maior economia do mundo, por toda a Guerra Fria, de modo que isso é inevitável. Mesmo 30 anos após o fim da União Soviética, a gente ainda sente isso. E a Ucrânia, e a gente vê nas reportagens, né, que na Ucrânia também, boa parte do equipamento militar que está sendo usado, o metrô de Kiev foi usado como refúgio, a própria Azovstal, lá em Mariupol, aquele complexo de túneis, tudo legado do período soviético, por mais
paradoxal que possa parecer. Você acha que tem uma questão de russofobia, óbvio, no mundo, mas assim, ao seu redor, especialmente quando você vem para o Brasil, você experimenta a russofobia? Em que medida você, né, entende que ela afeta realmente a avaliação do momento político, né, da Ucrânia? Olha, assim, num plano pessoal, não muito, quer dizer, agora nas redes sociais é o tempo inteiro, não tem nada que eu poste que não atraia esse tipo de ódio irracional. E você, acho que você mencionou muito bem ali no início, não deixa de ser uma espécie de orientalismo, a maneira como a gente, como muitos no Brasil ainda tratam a Rússia. Nós, com nossos problemas tão agudos, enxergamos problemas fictícios nesse país que na realidade, a gente desconhece, né? A Rússia é algo muito, muito distante da nossa realidade. No plano pessoal, sempre se observa, né? E mesmo vivendo em Moscou, quando você conhece estrangeiros que vivem lá, até mesmo os que vivem lá há anos, europeus, americanos, é inevitável, né? Existe a russofobia como todas essas formas de racismo, mesmo de orientalismo, ela tem um alicerce muito forte até mesmo subconsciente das pessoas. Então, é inevitável se deparar com esse tipo enfim, de comportamento, às vezes até hostilidade em relação aos russos. E um elemento interessante disso é que até fevereiro desse ano a Ucrânia também era uma vítima da russofobia, né? Porque ninguém distinguia ucranianos e russos antes de fevereiro desse ano, né? A Ucrânia foi alçada à qualidade de nação europeia e até nação ocidental, por mais que muitos ainda são reticentes quanto a isso. Foi agora, foi no início desse ano. Antes era vista como um país tão bárbaro, tão pobre, tão, enfim, aquém aos valores europeus, como a Rússia, às vezes até em muitos aspectos mais retrógrada, atrasada que a Rússia. Aline, eu não sei se você conhece, o Rodrigo também não sei se conhece aqui no Brasil, mas tem um tipo de vídeo que é muito popular aqui no Brasil, imagino que é para fora do Brasil também, que é aquele só acontece na Rússia, né? É uma série de vídeos sempre de acidentes ou de cargas de, né, grandes equipamentos militares na estrada, coisas assim muito grandiosas e em geral estúpidas, né? Que só acontece na Rússia. E eu acho que os brasileiros gostam muito disso, talvez até como uma forma, né, como o Rodrigo está colocando aí, de achar um outro pária, né, internacional que é visto assim como alguém, né, sem boas maneiras, né? Eu acho que os brasileiros temem, né, não poder compartilhar isso com alguém. Os russos são sempre bons candidatos para esse tipo de, né, comportamento muito pouco racional, e eu acho que é parte desse mito, né? Quer dizer, inclusive da intervenção na Rússia, né? Em que medida é uma ação simplesmente destemperada ou parte de um cálculo, né, prudente, na medida em que pode ser, ou, enfim, acho que essas questões não são problematizadas sempre, né, Aline? Sim, eu vejo também, junto com esse estereótipo associado à Rússia, que aí ganhou, né, potencializou mesmo, como o Rodrigo disse, depois de fevereiro desse ano, né, é, o estereótipo muito associado também à dureza, né, aquela coisa bem militarizada mesmo, que é uma imagem desse segundo mundo que você comentou, Rodrigo, que foi vendida para nós aqui, né, do terceiro mundo. É um mundo distante, né? Não era um mundo que nós do terceiro queríamos atingir. A zona de influência dos Estados Unidos, que
teve mais presente no nosso cotidiano aqui no Brasil fazia com que nós almejássemos ser primeiro mundo, não porque o primeiro vinha antes do segundo, mas porque o primeiro era o certo, o primeiro era o que a gente conhecia. Esse desconhecido da Rússia sempre trazia, então, aquela imagem muito militarizada, muito fria, muito dura, ameaçadora, né? que foi muito construído no Guerra Fria. E aí, Rodrigo, eu queria justamente fazer uma ponte para você, que é um grande interessado, especialista mesmo em União Soviética, né? Eu acho que a impressão que eu tenho, aí eu queria saber o que você pensa sobre isso, que toda essa cobertura da guerra que a mídia vem fazendo, a mídia brasileira, né, vem fazendo sobre o conflito ali na Ucrânia, ela traz uma carga muito forte dessa imagem que sobre a União Soviética que foi construída para a gente aqui durante o período da Guerra Fria, né? Parece que até hoje isso ainda é muito forte. E aí gera uma prolificação desses estereótipos e explica como que essa russofobia vai ganhando força. Então, eu queria saber um pouco como que você vê isso. Sem dúvida, sem dúvida. A imagem, acho que em todos os planos, a começar por aquilo que eu comentei no início, das impressões subjetivas de uma pessoa que está viajando à Rússia, até aí a cobertura midiática e, enfim, mesmo de especialistas da área, tudo isso está contaminado ainda por uma visão fabricada na Guerra Fria, de que, enfim, de vários chavões da Rússia como esse país essencialmente autoritário, e vocês mencionam muito bem da desumanização dos russos, e é algo que ocorre não somente com a Rússia, né? A Coreia do Norte é um bom exemplo de como as pessoas são desumanizadas, eles são retratados como robôs, como criaturas de uma disciplina militar cega, quando na realidade são pessoas como nós, e se a gente, né, aqueles que enxergam a situação desses países como uma situação calamitosa de autoritarismo, pois então essas são as primeiras vítimas, né? São eles, não somos nós, que estão vivendo essa situação. A Rússia, se a gente pega até mesmo guias turísticos, começa sempre com a descrição de prédios cinzentos, blocos de concreto. A gente está pegando uma parte da verdade. Qualquer um que viu algumas fotos de Moscou vai ver que não é bem assim, e não precisa ficar só em Moscou. Então as pessoas são alimentadas, e a cultura, e a indústria cultural, né? A gente vê a Rússia sendo representada hoje com aqueles estereótipos da Guerra Fria. Se você perguntar para um cidadão brasileiro, muitos vão dizer que a Rússia ainda é um país comunista, que o Putin é comunista. Enfim, as pessoas têm realmente um desconhecimento muito grande do que é o país. E aí é muito difícil a gente estabelecer se a base já está comprometida dessa maneira, a gente ir além dela é muito difícil. E a gente eu estou falando de pessoas, claro, que têm um desconhecimento muito grande, mas mesmo aqueles que teriam a possibilidade, falando de jornalistas, falando de... também tem uma limitação muito grande no que se relaciona à Rússia. A gente tem todas as informações filtradas pela imprensa ocidental. E eu não estou falando, fugindo desse tema da guerra da Ucrânia. Já desde que eu cheguei lá, ler a mídia ocidental, e aí eu estou falando da grande mídia americana e da mídia especializada, e, por exemplo, revistas como a Foreign Policy, enfim, revistas especializadas em relações internacionais, você lê o que eles escrevem e observar a realidade do país, né, no caso eu morando na Rússia, parece que são duas coisas completamente diferentes. Parece que eles não estão falando do mesmo país. Se a gente for listar a quantidade de vezes que algum grande analista ocidental previu o fim do governo Putin, desde aí
dos anos 2000, a cada semana as pessoas estão prevendo isso. Em 2014, quando ocorreu o início propriamente dessa crise com a Ucrânia, o que tinha de analistas prevendo o fim da Rússia, o colapso da economia, e nada disso se concretiza. Agora foi a mesma coisa. Claro, essas sanções não têm precedentes, é algo incrível, mas a Rússia conseguiu dar nó em pingo d'água no plano econômico. Se no plano militar a gente pode até ter algumas dúvidas quanto à capacidade da Rússia de cumprir com seus objetivos, no plano econômico, realmente a reação, Eu acho que por enquanto, foi impressionante. Eu acho que no plano militar essa confusão também existe, né? Especialmente nas projeções sobre quais seriam os interesses do Putin de reconstruir o Império Soviético, né, e retomar todos esses territórios. Eu sinceramente, né, como analista, não acredito que ele queira nem dominar a Rússia, mas é um discurso, né, que ele perdeu ao não controlar Kiev. Eu não acho que ele nunca quis controlar Kiev, seria um custo muito alto para ele. Ele tem muito mais interesse, né, em outros objetivos, como, né, a Ucrânia não, né, se juntar à OTAN ou, né, ter alguma autonomia maior para a região do Donbass, mas essas projeções, inclusive militares, falando da questão das sanções econômicas, são muito confusas. Eu morei, né, nos Estados Unidos ali em 2012 para 2013, e lá nesse período eu conheci a RT.com, né? Eu passei a assistir muito, porque eu achava uma notícia diversificada. Demorou um pouco eu entender que era da Rússia, ali, tipo, alguns meses, talvez, para eu entender que era da Rússia, né? Mas eu achava, assim, justamente isso, né? A diversificação que eu não conseguia ter, né, de informação, de crítica na mídia ocidental, especialmente lá nos Estados Unidos, né? E de um tempo para cá, inclusive, ela sumiu das redes nossas ocidentais, né? São alguns canais muito específicos que a gente consegue assistir, né, o RT passando aqui no Brasil. Então, tudo isso faz parte dessa guerra midiática também. Então, quer dizer, eu tive essa mesma percepção, Rodrigo. Parecia que, ao ler a mesma notícia na MSNBC ou na Fox, e ler essa notícia na RT, ou assistir essa notícia na RT, eu estava vendo dois mundos completamente diferentes. Na Guerra da Crimeia, isso foi muito marcado mesmo, né, agora na questão da Crimeia. O que você acha que chama mais atenção assim, nessa disparidade? E eu queria que você trouxesse também alguma informação no sentido, Rodrigo, de dizer o seguinte, quer dizer, a Rússia também está nessa guerra, ela, né, não está inocente nessa disputa de narrativas, quer dizer, eu vi que existe um decreto presidencial na Rússia que permite só que as fontes oficiais, né, sejam utilizadas para o jornalismo na Rússia sobre a guerra, né? Isso tudo eu estou vendo pela mídia ocidental, óbvio, né? Guias para serem ensinados nas escolas fundamentais, né, de ensino médio sobre o que se pode falar, né? Quer dizer, não que isso seja muito diferente do que acontece no Ocidente, né? Também os que tentam fazer alguma crítica, né, à guerra também são, né, tratados com um certo traiçoeiros, traidores do país. Então, o que você vê assim como, né, os dois lados dessa guerra na mídia? Uma coisa que é importante você pontuar em relação à mídia russa é que existe todo um aparato criado pelos russos para uma mídia voltada para fora da Rússia, em língua inglesa, em língua espanhola, e existe a mídia russa voltada para o público russo inteiro. E há uma diferença muito grande na cobertura em vários termos, sempre houve. Há uma diferença enorme. Então, a gente tem canais que... Quer dizer, deixa eu só esclarecer daqui. Quer dizer, uma diferença que não é só entre a mídia ocidental e a RT dos Estados Unidos, mas entre a RT dos Estados Unidos e a RT, ou a mídia, né, na Rússia. No caso, o grande canal de televisão dentro da Rússia é o Первый canal, o primeiro canal. E a RT ela é em inglês, tem a RT em russo, mas ela principalmente serve como uma agência de notícias para o exterior.
Tem RT em inglês, RT em espanhol, que é imensa também na América Latina, e tem alguns braços da mídia russa em português. Tem a Sputnik, a Rússia Beyond the Headlines, que no Brasil acho que chamava Gazeta Russa, hoje não sei como chama. Enfim. E a cobertura é muito distinta, a cobertura interna para o público russo e a cobertura para os outros países. É distinta, inclusive, no mesmo veículo, a cobertura, digamos, para a América Latina, para o Brasil, e para esse mesmo veículo, a Sputnik, que é um exemplo claro, na Polônia ou na Estônia, por exemplo. Porque a Sputnik na Polônia e na Estônia tem um caráter muito mais à direita, muito mais conservador, enquanto na América Latina e no Brasil é um veículo muito mais à esquerda. Então, ela vai se adaptando. Eles estão aí para jogando o jogo como todo mundo. E para isso, em muitos aspectos, eles são bem menos ideológicos que outros grupos. Existem alguns canais ligados a canais voltados para a internet. Tem um chamado Indenal, por exemplo, que é super engajado em lutas do movimento LGBT, por exemplo, que é algo que a gente acharia alienígena na Rússia, mas estão lá, eles fazem videozinhos, é um canal voltado para as redes sociais, eles fazem pequenos vídeos e tá super amigável à causa LGBT, não sei o quê. A sede desse Indenal é lá perto de casa, lá em Moscou, uns 2 quarteirões, e eles estão fazendo porque o público desse canal não é o público russo, é um público principalmente americano, enfim, das redes sociais. Então, eles estão jogando o jogo enquanto a mídia interna é bem mais pesado, um negócio bem mais cru e também voltado para uma população, o pessoal que assiste televisão lá na Rússia, o pessoal que muitas vezes não tem um grande acesso à internet. Os russos, a juventude russa se informa muito por YouTube, muito por Telegram, mas tem aí as gerações médias e mais velhas que se comunicam, se informam apenas pela televisão. E é para essas pessoas que a mídia russa está atuando, né? O primeiro canal, enfim, a televisão interna. É evidente que vai existir diferenças. Só que, assim começou a guerra, houve um verdadeiro bloqueio, né? Você mencionou que a gente não consegue mais encontrar. Saiu das pesquisas dos buscadores, não aparece mais esses veículos de mídia. O Facebook e outras redes sociais já prejudicavam, o algoritmo já prejudicava antes esses veículos. Eu sei disso porque se eu colocava uma entrevista minha ou um artigo que eu escrevi, enfim, em qualquer veículo, eu recebia um número X de likes. Se eu colocava na Sputnik Brasil, que eu dei entrevista uns 3 vezes, eu recebia um número muito inferior. E não era pelo conteúdo da entrevista, era porque o alcance simplesmente não aparecia para as pessoas. E ainda mais com aquela tag, né, que o Twitter inventou de veículo ligado ao Estado russo. Todos esses mecanismos são para tentar sufocar ao máximo o alcance dessa mídia. Enfim, não preciso nem dizer que eu acho bastante questionável, mas é o jogo da informação sendo jogado. E a guerra da Ucrânia foi um excelente exemplo de como se joga esse jogo. Quer dizer, foi feito no Brasil, foi feito um circo midiático no início, fizeram a Globo News, para falar do meu canal favorito, fizeram a sala de guerra, um estúdio novo para fazer. Agora esqueceram. Falam da guerra? Falam, mas antes era 20 horas das 24 horas que o canal está no ar. Agora está lá no rodapé. E especialmente canais de notícia 24 horas precisam de notícias se renovando e nada melhor que uma guerra.
né, que é uma história contínua, cheia de Só que novidades o tempo eu inteiro, né, para ele se cansou e explorar. ninguém mais. E cansou como todas as guerras acabam cansando. Se falou muito lá na Líbia. Hoje em dia ninguém sabe o que foi da Líbia. A Síria. Vive uma guerra civil até hoje. Ninguém fala, ninguém comenta. Sim. Mas Pois é, mas a gente chegou a comentar em outros episódios aqui, que a gente fez vários nessa temporada, que falava sobre o conflito ali entre Rússia e Ucrânia. E a gente chegou a mencionar várias vezes, a gente recebeu aqui um outro colega historiador, recebemos uma amiga que vive na França, né? E nós comentamos várias vezes sobre como os relatos na mídia que vinham aparecendo para a gente aqui no Brasil, eles estavam enviesados, mas evidentemente enviesados para, sei lá, uma adaptação a jogo de futebol, Fla-Flu, inimigo e novela, né, antagonista e protagonista, e isso estava ficando muito sério. E veio em paralelo, que eu também queria questionar a sua visão sobre isso, Rodrigo, você já falou aqui, né, de como que os canais russos que a gente tinha acesso, que não deixavam, mesmo que fossem esses canais internacionais, que traziam para a gente pelo menos uma possibilidade de alguma outra visão que não fosse a dos Estados Unidos, né, prioritariamente, a gente perdeu o acesso. Então, a gente tem dificuldades de encontrar, a gente não consegue, na maior parte dos casos, e acontece isso que, do outro lado, você está dizendo aí, né, pelo Sputnik, quando você publica, o retorno ele é muito pequeno, a gente não consegue mais acessar isso daqui. Então, se tornou um complicador. E aí, né, um assunto que, na verdade, foi o que abriu as portas para a gente pensar em trazer você aqui no podcast, que foi justamente a sua participação na Globo News, o seu canal favorito, né, e o pontual ali dos Estados Unidos, fazer aquele tipo de observação, aquele tipo de comentário, como se não fosse possível, não era nem uma questão de defender um lado ou outro, era falar de uma forma que não fosse defendendo um lado ou outro. Né? Aqui na mídia brasileira não é possível mais falar desse jeito. Então, a gente vive uma situação que é quase surreal, né? Um jornalismo que, no mínimo, ele não é sério. Né? Mas deixa É, eu já te emendar, então, Rodrigo, para você contar para a gente como é que aconteceu do teu ponto de vista essa história. Aline, você já tentou achar essa entrevista do Rodrigo? Eu nunca achei essa entrevista, a sua fala mesmo, né? Eu vejo sempre a fala do Jorge Pontual, mas nunca a sua, que precedeu ele, não está disponível. Eu não até li que tá. você não achou também. Então, como é que aconteceu tudo isso? Procurei hoje e passei muitos minutos preciosos da minha manhã que já estavam encolhidos procurando e não encontrei também. Não consegui, só Não falo tem, do... eu não tenho. Não, enfim. O que é curioso, porque o primeiro é o programa que fez o anúncio do início da guerra. Quer dizer, não era um programa qualquer que não se coloca no ar, é um programa que faria sentido eles colocarem no ar. Né? Claro, um canal de 24 horas eles não colocam tudo no ar. Agora, foi o início dessa guerra. Não colocaram por essa situação. E os vídeos que tem no Pontual, muitas vezes, são pessoas gravando, filmando em casa. Né? Não é a Globo não publicou nada, nem nenhum trecho desse programa. Enfim, foi uma situação extremamente desagradável, infeliz, né? Um dia que foi infernal na minha vida, e absolutamente desnecessária, né? Porque eu estava... Você não acompanha, você assiste só aquele momento que está sendo gravado. E a partir do momento que me cortaram, eu não sabia nem o que estava sendo dito. Se eu não Mas esse é o ponto. tivesse Te cortaram? O que aconteceu? Cortaram? Você O que falava. aconteceu foi que eu dei uma entrevista que durou uns 40 minutos. Claro, não foi uma corrida, né? Eles me chamavam, mas eu fiquei 40 minutos conectado, sendo chamado. Eles agradeceram e eu saí. Passou uma meia hora, eles me chamaram de novo, queriam que eu voltasse. Voltei. Nesse momento que eu voltei, eu fiquei no ar uns 10 minutos somente. O apresentador virou e falou:
já voltamos com você, não sei o quê. Eu fiquei esperando, nisso eu caio. Eu achei que tinha sido um problema técnico, eu estava lá em Moscou na minha cozinha, eu não consigo nem assistir a Globo News, porque não pega na Rússia. Pela internet não pega, você teria que usar enfim, enfim, não tem como acessar. E eu perguntei para os produtores, eu vou voltar, está tudo certo, acho que caiu aqui, acho que foi um problema. E eles não me respondiam. A sorte é que eu tinha um certo alcance já, eu já tinha participado de podcasts relativamente grandes, eu tinha algum alcance, pequeno, mas tinha nas redes sociais, no Twitter principalmente. E aí me avisaram que, inclusive perguntaram por que estava acontecendo aqui, por que você está sendo xingado, foi a primeira pessoa que escreveu, por que você está sendo xingado na Globo News? Aí eu percebi que estava tendo... Porque se eu fosse... Parece que ocorreu a mesma situação com um acadêmico que dá aula na China nesse mesmo dia, e com o Jorge Puntual. Ele achincalhou outro acadêmico naquela mesma madrugada. O outro acadêmico mora na China, o outro acadêmico, pelo que eu sei, não tem muito redes sociais, acabou ficando por isso mesmo. Talvez ele não tivesse nem ficado sabendo, sei lá como é que foi. Também não temos acesso a essas imagens. Isso tudo eu fiquei sabendo por relatos posteriores das pessoas que estavam assistindo a Globo News. O fato é que eu poderia ter ficado por isso mesmo, porque me cortaram ali e o tubarão resolveu me achincalhar para o Brasil inteiro escutar. Só que eu tinha esse certo alcance e as minhas reclamações ganharam um volume muito grande. E os produtores, há que se reconhecer que os produtores deram vazão às minhas reclamações, quer dizer, parece que é um problema recorrente, né? Parece, não é um problema recorrente se ele tinha feito isso com uma pessoa naquele mesmo dia. E aí, enfim, abriram espaço para eu fazer um direito de resposta, mas que também foi, para mim, não foi bom, o dia foi horrível. Quer dizer, foi o dia do início da guerra, as pessoas, às vezes, ficam... Me colocam na figura de um apologista do putinismo, que quem conhece o meu pensamento sabe que definitivamente eu não sou, mas foi um dia terrível para mim. A minha vida naquele dia mudou de maneira irreversível. Eu trabalhava com turismo. A Rússia hoje é um país tratado como pária. Eu tinha uma vida construída lá, eu já estou há 4 meses no Brasil, com um apartamento lá, com todas as minhas coisas lá, com uma incerteza muito grande em relação ao meu futuro. Enfim, eu tinha muitos planos que, com o início dessa guerra, foram interrompidos. Então, claro, é uma questão minha, pessoal minha, mas as pessoas que tratam essa guerra com essa carga emocional, quando elas, na prática, a vida delas não vai ser afetada, me deixa um pouco indignado a maneira como as pessoas se sentem, às vezes, na liberdade de me abordar de maneira tão agressiva, me acusando, e o Jorge Puntual deu vazão a esse tipo de sentimento, quando ele me colocou nesse papel de apologista do governo Putin, enfim. Mas eu acho que esse tipo de argumentação, né, de colocar analistas que têm algum compromisso de maior profundidade na análise, eu vi que você fez um comentário, inclusive, no Twitter, sobre o outro evento seguinte, que foi com o Chakra e o Sardenberg, né? E como mais, quer dizer, inclusive tendo que ser não apologista do Putin, mas do Chakra, né? Também é uma posição horrível, mas é esse ambiente que a gente tem hoje, né? Da guerra especificamente, né? De você ser castrado nessas argumentações mais críticas, né? E provavelmente críticas de ambos os lados, né? Tentando entender a guerra de uma forma muito mais complexa do que realmente, né, a mídia ocidental, especialmente, mas a academia também, você tem razão, tem entregue para o público.
Então, eu tenho estudado isso agora, Rodrigo, faz parte de um artigo que eu vou publicar, né, já, que é sobre o efeito do cancelamento, né, da cultura do cancelamento ali na guerra da Ucrânia, né? Então, eu acho que eu estudo isso nos Estados Unidos, né? Eu acho que você é o exemplo brasileiro desse cancelamento. E nesses estudos eu tenho visto que muitos desses cancelamentos, que às vezes são feitos para derrubar pessoas, às vezes também causam benefício, né? Acaba que a sua conta é chamada atenção, né? Mais gente se inscreve. Então, o que você acha que foi, né, o pior, né, que você passou nesse momento aí, que eu vou chamar aqui de um cancelamento, né, brasileiro nessa questão da guerra? E o que você tirou de positivo? O número de seguidores ou oportunidades? O que você tem para me dizer assim? No final, eu tiro o seu pela culatra. Eu digo que esse dia foi o pior dia da minha vida, foi essa soma do início da guerra, eu estava com a passagem marcada para aquele dia, e o meu telefone não parava de apitar, porque, né, foi um alcance tremendo que as minhas postagens sobre o incidente tiveram. Aquele dia eu ganhei mais de 30 mil seguidores, quase 40. Em um dia, quer dizer, uma loucura. E agora, saiu pela culatra, né? Porque eu tive o alcance das coisas que eu falo aumentou, multiplicou, e a recepção, quer dizer, a solidariedade que eu recebi de jornalistas importantes, de acadêmicos importantes, de diplomatas. Muita gente veio conversar comigo, se solidarizando com essa situação. Então, no final, o tiro saiu realmente. Nesse caso, saiu pela culatra. Eu acho que é uma exceção, porque a gente vai ter casos como o do outro acadêmico. Infelizmente, eu não sei nem o nome do acadêmico que foi achincalhado naquela mesma madrugada. Mas, Brasileiro, né, também? Brasileiro, ele dá aula na China, pelo que eu soube. E ele colocou a posição do governo chinês, mais ou menos o que aconteceu comigo. E o pontual Pontual de novo. foi pontual de novo. Ele não soube lidar com um mundo em que a posição da China é colocada. Eu acho que tem uma fala do pontual, foram dois momentos, né? Não sei qual que está gravado, mas uma das falas dele, ele foi muito feliz na fala, porque ele vira e fala: o historiador vem aqui na Globo News falar essas coisas, quer dizer, Globo News, isso o lugar de falas que contextualizam, que aprofundam o debate é fora da Globo News. A Globo News do senhor Jorge Pontual é o lugar da assessoria de imprensa da Casa Branca. Nada além. Qualquer coisa que destoe minimamente não tem lugar na Globo News. Ele fala, ele ousou vir aqui na Globo News falar, enfim, colocar em perspectiva o debate. Não, o debate está chapado. É isso que a Rússia é o vilão, os ucranianos se tornaram os mocinhos e acaba por aí. Enfim. Aline, você caiu aí? Tá fora da câmera? Sim, peraí, voltei. Eu acho que então vamos encaminhar, né? Não, na verdade, eu queria só fazer um comentário em cima disso que o Rodrigo está falando, né? A sensação que a gente tem, porque o mínimo esperado, não estou nem falando no ambiente acadêmico mesmo, de quem tem um pensamento minimamente reflexivo, não vou nem dizer crítico. Quando você passa por uma situação como essa, em que um país invade o outro e naquele dia, né, as coisas estão acontecendo, quando você tem um mínimo de reflexão mental, você quer saber qual é a visão de quem está lá, né? Provavelmente eles armaram, a sensação que a gente tem é que eles armaram um cenário em que seria feita essa pergunta óbvia, né? Então alguém que está em Moscou diga como está sendo a questão, mas na verdade você não pode nem falar, fazer um relato, né, de o que está acontecendo naquele lugar, porque se não se enquadra nesse cenário fictício que eles criaram de um conflito como se fosse um jogo de futebol,
Então, com dois lados, né? Um ganha, o outro perde, outro estava sendo preparado ali para como isso seria relatado. Se você não enquadra, né, se enquadra nisso, então você é cortado e você é descreditado, né? Ele disse ali, é um historiador que parece que não estuda história, que é isso? Para uma pessoa que não, depois é cortado, não sabe o que está acontecendo, né, e não tem como responder. Então, é uma situação que ela é uma afronta, eu acho, ao público, uma afronta a qualquer estudioso, a qualquer acadêmico, né, que faz uma reflexão mesmo analítica a respeito de uma situação. Né? Então, eu acho assustador, sinceramente, e eu não consigo ver as pessoas aqui no Brasil, provavelmente por esse impacto que a mídia tem, né, dessa forma como ela está recortando, como recortou a situação da guerra, as pessoas elas não têm essa percepção de que a gente não tem, de fato, uma visão sobre a guerra. A gente tem uma versão que ela é completamente enviesada e ela é, no mínimo, incompleta a respeito, né, do que está acontecendo ali. Então, eu acho isso muito assustador, né, muito complicado. Mas, enfim, né? Você ia dar andamento aqui, porque a gente... Acho que a gente tem que ir, então, para o tricultural, né, de hoje, que ficou sob minha responsabilidade. E, tal como a Aline preparou na última semana, né, já percebeu que agora tem uma competição. Ainda bem que é o último episódio, né, Aline? Então, a gente não vai, né, escalar, né, as dicas do tricultural mais do que o episódio de hoje. Então, mas eu andei pensando que a gente tinha que manter, né, Aline, aquela ideia de o tri, né, cultural envolve dicas nas áreas do cinema, né, da filmografia, da literatura e da música, né, sempre combinar os três. Então, hoje eu tentei combinar aqui, né, 3 dicas. Eu vou começar, então, pela literatura, que é um livro que, e aqui é onde eu ainda, né, não avancei mais do que a introdução, porque me interessou, fui numa revisão, né, uma resenha bem competente, publicada aqui pela USP, sobre o trabalho da Svetlana, não me fugiu o nome agora, Svetlana Alexievich, né, que é a bielorrussa que escreveu, entre outros, aquele livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é bem impactante, não é a dica que eu quero dar, né, mas que é o mesmo estilo, né, de escrita dela, que é o livro o Fim do Homem Soviético, que é uma leitura muito interessante sobre, nesse estilo dela, né, que é uma literatura de testemunho, de memória, né, em que ela registra as opiniões das pessoas que participaram nos eventos e constrói o relato, né, com base também numa narrativa, uma trama histórica mais precisa, constrói, né, essa narrativa da história feita por aqueles que antes eram só testemunhas passivas, né, sem voz, e aí ela reconstrói isso. Então, é muito interessante, não sei se o Rodrigo também já teve oportunidade, porque ela tem a perspectiva política pessoal dela sobre o fim da União Soviética, o livro é sobre, né, a política do Gorbachev de abertura da perestroika até, né, o fim da União Soviética, a década de 90, e ela, então, né, tem uma posição pessoal, né, ela era muito crítica do comunismo, mas ela é muito competente em resgatar perspectivas muito diferentes, desde aqueles que ganharam muito com o fim da União Soviética, passaram a entrar no mercado consumidor global e se aproveitar disso como se fosse a coisa mais importante a ser realizada, né? Como aqueles que se arrependem muito, né, do caminho que a União Soviética e a Rússia então tomaram, né, uma perda de dinamismo, uma perda de, né, projeção internacional. Então, são vários os relatos nesse livro, acho que vale muito a pena para quem se interessa, especialmente, né, não da União Soviética como um todo, mas nesse período final. E eu acho que nessa ideia também que o Rodrigo traz para a gente, né, de alimentar sempre na nossa pesquisa social, como cientistas sociais, a busca da polifonia, né? Evitar sempre aquelas narrativas que parecem muito lineares, muito fáceis de serem digeridas, né? Porque a história não é assim, né? Isso não é só se impõe, né, como um mito sobre a história, quer dizer,
buscar a riqueza das várias perspectivas, geralmente em conflito, né, que compuseram ali um momento particular. O filme que eu queria sugerir, aliás, o filme eu já tinha na cabeça aqui, a sugestão eu vou fazer, mas acabei me lembrando de outro, por causa aqui da conversa, né, que é o Dr. Strangelove, que no Brasil é o Doutor Fantástico, né, que é sobre esse evento fictício, né, um filme de 2 horas, sobre um evento de 2 horas, que é um general, um comandante que, né, toma a decisão por si só de lançar um plano em que os aviões que iam bombardear a União Soviética se tornam incomunicáveis e a coisa vai acontecer. Bom, acaba, né, naquela cena maravilhosa do piloto americano cavalgando a bomba atômica, né, e 93 anos de cortina nuclear pelo planeta. Eu estava pensando naquele outro filme também, Adeus Lenin, que é muito legal, né, sobre o fim Eu da lembrei dele União também Soviética. quando você É muito legal. falava. E aí o Rodrigo estava falando sobre essa falta de informação, né, de certas mídias, e o filme era sobre isso, né, como os netos, né, ou os filhos da mãe, ou os netos da avó, não lembro agora, né, tentavam evitar ela de reconhecer o mundo em que ela tinha acordado depois do coma, né, evitar ela ter acesso às informações e tal. É muito legal. A música, então, para guiar aí sua próxima sessão de estudos, porque também eu queria dar uma dica de música ligado aqui ao nosso tema, né? Eu lembrei de um compositor clássico, de uma linha de música clássica que eu gosto, que é a dodecafonia, né? Onde os tons não têm primazia uns sobre os outros, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, ela vira uma música muito complexa. Então, Dmitri Shostakovich, que foi, né, patrocinado pelo grupo do Trotsky, e por isso mesmo vai ser marginalizado durante o período do Stalin, para depois ser, né, recuperado, né, na sua genialidade depois do Stalin. Então, eu queria, né, citar aqui para vocês acharem no YouTube, eu vou acabar dando aqui, né, o link, enquanto o vídeo passa na edição, né, da 13ª Sinfonia dele, que é feita em homenagem ao principal massacre de judeus ucranianos durante a Segunda Guerra Mundial, né, na região lá de Babi Yar, né? Então foram 33 mil judeus ucranianos e russos, né, mortos ali. Então acho que é uma música muito bonita e feita em homenagem, né, a um momento histórico muito interessante. Então eu queria ouvir do nosso convidado, né, algum comentário sobre as dicas, ou se você tem outras dicas para a gente, já que você está tão perto lá de coisas tão diferentes. Não, excelentes dicas. Eu fui intérprete da Svetlana Alexievich quando ela veio ao Brasil, alguns anos atrás. E, enfim, além do fim do homem soviético, ela tem livros, né, quem se interessa por esse período da guerra e do final do período soviético, ela tem livros muito preciosos, né? Você mencionou o rosto a Guerra não tem rosto de mulher, mas tem Chernobyl, tem, enfim. É uma literatura que vale a pena ser visitada. O Shostakovich tem uma história tem várias histórias interessantes sobre o Shostakovich, mas acho que vale a pena mencionar rapidamente, brevemente. O Shostakovich era de São Petersburgo, né, Leningrado, no período soviético. Quando os alemães invadem a União Soviética, a cidade sofre um cerco de quase 900 dias. É um dos episódios mais trágicos, mais criminosos da guerra, que infelizmente no Brasil a gente desconhece, né? Uma cidade inteira, uma cidade de milhões de pessoas, cercada como um cerco medieval. O Shostakovich, no início do cerco, trabalhou como bombeiro voluntário, apagando fogos das bombas incendiárias alemãs. Depois ele compõe uma sinfonia em homenagem ao cerco. E essa sinfonia, a Sinfonia de Leningrado, ela a estreia dela ocorre na cidade de Leningrado durante o cerco de Leningrado. Durante o cerco. Então, maestro judeu, também uma simbologia importante, no momento que a cidade está sendo sitiada pelos nazistas. A orquestra grava,
e eles tinham, no período soviético, tinha alto-falantes por toda a cidade que davam anúncios, e eles colocam a sinfonia para tocar. E há, enfim, um relato depois de um sujeito cujas memórias de guerra ficaram famosas, um oficial alemão, na época, ele disse que ele, naquele momento, quando ele estava fazendo a guarda nos limites da cidade, ou seja, fazendo o cerco mesmo, e eles começam a escutar essa sinfonia vindo da cidade cercada, foi o momento em que ele pessoalmente percebeu que os alemães não tinham como ganhar aquela guerra. Olha que legal. E assim, Leningrado se torna esse símbolo, né? Durante a guerra, todos os dias, os boletins que o locutor Yuri Levitan dava, muito famoso para o pessoal que conhece o período, e no início do boletim tinha um metrônomo que tocava. O metrônomo começava o noticiário com o toque do metrônomo. Esse metrônomo representava, era o coração de Leningrado. Enquanto o metrônomo tocasse, a cidade não tinha caído. E a cidade resiste. 900 dias, 1 milhão de mortos civis, apenas de civis. No auge do cerco, as pessoas comiam um pãozinho, a ração era um pão, 125 gramas de pão preto, misturado com serragem, a ração diária, era o que tinha na cidade. Enfim, mais um símbolo de como a guerra é algo terrível, os russos sabem disso, os ucranianos sabem disso, enfim, o cancelamento da cultura russa, você vai cancelar junto todas essas manifestações, você vai cancelar Shostakovich, você vai cancelar a Sinfonia de Leningrado, você vai cancelar algumas manifestações artísticas, você vai cancelar a Alexievich também, que por mais que ela seja belorrussa, ela é uma escritora da língua russa, ela escreve em russo, ela fala em russo. Então, você vai cancelar algumas das obras de arte que tem os apelos anti-guerra, a crítica da guerra, o retrato da guerra, mais alguns dos mais apelativos da história da arte no mundo. Não, e de todas as naturezas, o balé russo, a beleza, todo é uma afronta. Na verdade, quando eu comecei a ver essa coisa do cancelamento mesmo a partir da cultura, né, vou cancelar, parecia uma piada e de muito mau gosto. Né? A gente já tem tão pouco acesso ao que vem da Rússia devido a essa história, né, da Guerra Fria, a influência que a gente sofreu. E o pouco que nós temos é tão rico, é tão importante, é tão significativo, que é, no mínimo, uma piada de mau gosto mesmo. A gente pensar numa possibilidade como essa. Né? Eu acho que, inclusive, essa russofobia, né, que é alimentada assim aqui também, né, quase como reflexo dessa cultura americana, né, se dá também, entre outras coisas, pelo afastamento de narrativas. Quer dizer, a gente tem uma narrativa na história, né? Estou falando aqui com um historiador, né? Quer dizer, a história que é ensinada para nós no ensino fundamental, no ensino médio, sobretudo, é a história americana da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, eu fui conhecer a história da Grande Guerra Patriótica quando eu já tinha, sei lá, ali 10 anos de professor de Relações Internacionais, né? Quando a nossa coordenadora começou a trazer os documentários que a Embaixada da Rússia, né, fazia questão de promover, olha, a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista da Rússia, né? E para quem também não conhece, né, tem um documentário, Os Caídos na Segunda Guerra Mundial, The Fallen of the Second World War, que é um documentário que mostra com gráficos muito interessantes, bem projetados, claro, ganhou prêmios por aí, né, os mortos na Segunda Guerra Mundial e a disparidade do esforço de guerra russo perante os demais. Ninguém tem ideia disso. A história da Segunda Guerra Mundial, do esforço, é o dia D. Não é, né, Leningrado, ser para Leningrado, não é, né, essa carga humana que a União Soviética deixou, né, naquele momento para a humanidade, né, para o tal sistema liberal que a gente tem hoje. Então, muito da russofobia é ignorância, né, não é mais do que isso. Pois é. E, na verdade, para mim, isso sempre foi um motivo de muita decepção. Né? Eu sempre quis saber, agora a gente, até o momento, tinha mais acesso à informação,
mais diversificada, né, de outras partes do mundo, mas parece que cada vez mais a gente vem sofrendo censuras, até mesmo na internet, né? Mas quando esse acesso não era tão fácil assim, todas as versões que se tinha sobre a Guerra Fria, sobre a presença dos Estados Unidos, mesmo naquele período de mais otimismo do triunfo do capitalismo pós-fim da Guerra Fria, né? No momento do fim da Guerra Fria, eu tinha um incômodo muito grande porque às vezes as visões que a gente tinha eram sempre muito iguais e eu não conseguia acessar como na Rússia se via isso, como a versão soviética existia a respeito do tema. E cada vez que uma pessoa chegava para mim e me contava, não, eu vi o Vladimir Putin aqui numa visita ao Brasil, e aí, como foi? Ah, não, ele é uma pessoa muito fria, muito dura, parece um militar. Aí você viu o estereótipo mais uma vez sendo dito e sendo colocado, e era uma tristeza isso. Né? Uma coisa, pelo menos para mim, particularmente, isso era muito forte. E quando eu assisti o Adeus Lenin, foi o primeiro start que eu tive. Olha que é um filme que, se a gente chegou a ter acesso aqui naquele momento, ele é porque tinha sido autorizado. Mas foi a primeira vez que eu tive uma espécie de confirmação de que é claro que uma pessoa que tinha vivido sob um determinado regime até o momento, ela não era simplesmente uma sofredora. Ela realmente tinha um outro olhar sobre o mundo e ela acreditava naquela perspectiva. Isso era possível. Né? Então, e é uma coisa tão básica que acaba reproduzindo um pouco do que vocês comentaram mais cedo. Né? Quando você tem um olhar muito orientalista a respeito de um lugar que desqualifica, que desumaniza, que não dá voz àquele que está do outro lado, falar por si mesmo, isso é muito grave. Me parece que a sensação que eu tenho com as narrativas sobre a guerra da Ucrânia, ela é justamente essa novamente. A gente tem uma visão que ela não só é incompleta, como ela é injusta e ela não dá conta da realidade, do que está acontecendo minimamente, nessa polifonia, ela se perde. Mas, enfim, para não me estender muito mais, eu acho que a gente pode passar, então, para o nosso segundo tema, né? Nosso segundo tema para hoje, então, que a gente quer ouvir um pouco mais do Rodrigo e conversar com ele, é qual é a perspectiva de quem está na Rússia e até mesmo analítica sobre o posicionamento da Rússia nessa guerra, nessa ocupação, né? Nessa empreitada mesmo de entrar em conflito com a Ucrânia. Né? Rodrigo, eu vejo que no que você tem trazido aqui nas matérias, nas entrevistas que você tem dado, nas análises que tem feito, você tem falado muito de alguns pontos que me chamaram a atenção, que nunca são ditos, né, ou raramente são ditos, que é a responsabilidade da OTAN nesse conflito, nesse confronto, né? E também com relação às elites, né, que têm, as oligarquias que têm dominado a Ucrânia nos últimos tempos e como que isso impacta muito fortemente, tanto em situações como o que o Putin chama de nazificação da Ucrânia, como na própria gestão do Zelensky. Você comentar um pouco a esse respeito. Enfim, uma coisa que eu já falei muitas vezes, e por mais que para alguns seja uma obviedade, a maneira como esse conflito tem sido coberto acaba nos induzindo a pensar de outra maneira, é que esse conflito não começou em fevereiro desse ano. Ele começou lá em 2014. E se a gente for analisar as raízes históricas do problema, ele começa muito antes disso. Né? Aí a gente teria que entrar na formação da União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, enfim. Agora, pelo menos é importante a gente entrar no período, no fim da União Soviética e nesses 30 anos que se sucederam. Quer dizer, a expansão da OTAN é um fator fundamental para compreender o que está acontecendo. As demandas da Rússia foram paulatinamente ignoradas. A Rússia foi tratada como um país derrotado.
A Guerra Fria não foi uma confrontação direta, não houve uma derrota de fato, quer dizer, não houve uma guerra perdida, só que os russos sofreram retaliações tal qual a guerra tivesse sido perdida. Eles perderam a sua esfera de influência, eles perderam... a década de 90 foi uma verdadeira tragédia, e foi um golpe até no orgulho nacional, a partir do momento em que o Yeltsin era tratado como... Bêbado. como um bufão, por um lado, Bufão, por outro, como um parceiro júnior, que não deve nem ser, enfim, levado a sério. E o Ocidente perdeu, nesse momento, a chance de cooptar a Rússia. O quão duradouro isso seria, o quão efetivo isso seria, a gente não vai ter como responder. Mas a Rússia, em determinado momento, estava ali disposta a uma cooperação. A Rússia chegou a vislumbrar a possibilidade de entrar na OTAN. Não somente essa demanda foi ignorada, como a OTAN se aproxima cada vez mais das fronteiras da Rússia sem ter nenhuma abertura de estabelecer uma conversação com a Rússia. E, em determinado momento, a Rússia percebe que não tem outra, não tem saída ali. Já não interessa à Rússia uma integração com o Ocidente. Então, perdeu-se esse momento numa atitude triunfalista que o Ocidente teve, todo aquele oba-oba do fim da história, foi uma atitude triunfalista de um vencedor de uma guerra que não foi exatamente uma guerra, e a Rússia é a Rússia, quer dizer, você não vai conseguir destruir o país com tanta facilidade, impedir o ressurgimento de um país que ocupa a posição geopolítica que a Rússia ocupa no mundo. Então, por mais que economicamente a Rússia hoje seja uma sombra do que foi a União Soviética, a Rússia ainda é uma potência. Não é uma potência da classe da China, dos Estados Unidos, tudo bem, mas é uma potência, e uma potência que foi tratada, enfim, com muito despeito todos esses anos. Toda essa situação criou o cenário perfeito para que esses problemas com a Ucrânia surgissem. As oligarquias ucranianas também cumprem esse papel. É muito interessante hoje ver analistas falando numa democracia ucraniana. Se a Rússia não é uma democracia, a Ucrânia tampouco é. A Ucrânia é uma oligarquia, tal qual a Rússia. Fala-se nos oligarcas russos, não se fala tanto nos oligarcas ucranianos. Se a gente for ver os presidentes da Ucrânia, todos foram oligarcas. Muitos, inclusive, do setor de gás, as grandes figuras da política ucraniana, Yulia Tymoshenko, o Viktor Yushchenko, todos eram do setor de gás e petróleo. Quer dizer, inevitavelmente, esses interesses estão no centro da questão. E, a partir do momento em que o Ocidente começou a ativamente interferir na política ucraniana, lá com a Revolução Laranja, o termo Revoluções Coloridas, hoje em dia a gente nem lembra muito, mas surgiu justamente com a revolução, chamada Revolução Laranja, que levou essa figura Yushchenko ao poder. E uma figura que foi levando a Ucrânia para um caminho complicado. Quer dizer, ele reabilita criminosos de guerra, colaboracionistas, nazistas, fascistas, e vai criando uma cisão na sociedade ucraniana, uma cisão que vai se aprofundar em 2014, com a Euromaidan e com a declaração de independência das repúblicas de Donetsk e Lugansk. Não dá para a gente ignorar o papel que o Ocidente cumpriu em tudo isso, e que os oligarcas locais cumpriram, e que seguem cumprindo. Quer dizer, isso não significa concordar automaticamente com as posições do Putin. Significa colocar as coisas em perspectiva, né? Nada é tão simples.
E uma situação tal como a Ucrânia é menos simples ainda. E não é à toa que todas essas situações ocorreram. Quando acaba a União Soviética, a maneira como aquilo foi feito, foram instaladas bombas relógio que vão explodir, já explodiram várias, vão explodir muitas outras, inevitavelmente. É a Abkházia, na Geórgia, é a Ossétia, na Geórgia, é Nagorno-Karabakh, entre a Armênia e o Azerbaijão. O Cazaquistão, no início desse ano, foi mais um exemplo de uma situação mal resolvida. A questão dos russos no Cazaquistão. Kaliningrado agora, o Báltico é um problema tremendo. Quer dizer, o Báltico é uma coisa que não se discute e é impressionante que não se discuta. 3 países que são membros da União Europeia, cuja população, de 2 deles, cerca da metade da população são russos étnicos, que por muito tempo não tiveram direito de voto. Eles são cidadãos do país, mas não têm direito a voto porque tem que fazer uma prova de conhecimento de língua e culturas locais. A gente está falando da União Europeia e os princípios básicos da democracia estão sendo questionados ali. Em um país onde veteranos da SS, não é qualquer coisa, pessoas vestidas com o uniforme das legiões SS locais. O caso mais famoso é da Letônia, a Legião SS Letônia, as pessoas vestidas desfilando nas ruas. Na União Europeia, e não é comentado. Então, tem uma série de bombas que vão explodir. A Ucrânia é mais uma delas, só que a Ucrânia é um país com uma importância enorme. Quer dizer. Você fala que o Putin, ele claramente não é alguém da esquerda, né, tem um discurso até anticomunista ali também em ações suas, mas o discurso dele, né, nessas questões tem sido da denazificação. Você acha que é um argumento, né, o quanto ele é sério, o quanto ele alerta o mundo para um perigo que pode estar acontecendo, como você está falando, não só na Ucrânia, mas aí também nos Bálticos, né? Em que medida é um perigo um retorno de uma tendência, né, fascista pela Europa, se não pelos Estados Unidos, ou é só um argumento de manobra do Putin na guerra? Ele utiliza uma situação real, que é o problema real de neonazismo que existe na Ucrânia, como também existe no Báltico, que eu já mencionei, e, enfim, ele existe na Rússia, numa escala menor, para promover os seus interesses. Agora, é um problema real. E na Ucrânia ele é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo e você não precisa ser pró-Rússia ou ser pró-Putin para saber disso. Uma das pessoas que mais denuncia isso é um dos líderes da comunidade judaica na Ucrânia, Eduardo Dolinsky. Ele era muito ativo nas redes sociais, agora até menos durante a guerra, mas é uma figura alinhada com Israel. Ele tem organizado as negociações de apoio material de Israel à Ucrânia durante essa guerra. Ele é totalmente contrário à Rússia, quer dizer, tá lá ativamente participando do esforço material na guerra contra a Rússia, mas passou anos denunciando o neonazismo no país e situações de neonazismo escancaradas. Peças de natividade com personagens judeus caricatos, né, aquela caricatura antissemítica, exposições de arte com figuras de judeus, enfim, caricaturas de judeus. É uma situação de antissemitismo, de neonazismo na Ucrânia absolutamente real e preocupante. Esse o objeto. É por isso que o Putin entrou na guerra? Evidente que não. É mais que isso. Agora, ele está se utilizando inteligentemente de uma situação real e de um medo real. Na Rússia existe a memória clara do que foi a invasão dos nazistas, a ocupação dos nazistas. E na Ucrânia essa memória também é viva. Quer dizer, esses partidos, a tragédia da Ucrânia é que, e aí muitos argumentam, só que os partidos de extrema-direita só tiveram 3% dos votos. Exatamente. Como é que partidos que tiveram 3% dos votos tiveram o alcance que tiveram?
como é que unidades paramilitares desse partido foram incorporadas se eles são tão pouco representativos da vontade da população? É um golpe que foi dado. É um golpe que foi dado. O governo não está contemplando os interesses da população e está aumentando o alcance político e a influência de grupos radicais dentro do país. É isso que está acontecendo. E a gente se calar sobre isso é escandaloso para apoiar, né, supostamente, porque falar sobre isso é aceitar a narrativa putinista. O Putin é inteligente, ele está usando problemas reais para alcançar os seus interesses e medos reais, né? O nazismo é um medo real. O que ocorreu na Segunda Guerra está na memória. Não existe uma família ucraniana ou russa que não tenha histórias terríveis da Segunda Guerra Mundial. Então, é isso. Sim. E é muito interessante, porque isso não é algo que é sim específico, né, da Rússia, da Ucrânia, esse contato na Segunda Guerra Mundial com o exército nazista, tanto a vitória do nacionalismo, que também está sendo muito usado pelo Putin, né, como uma forma de ter legitimidade interna nesse conflito, né? Então, é uma construção que está sendo feita, mas existe uma ascensão de populismos de extrema-direita no mundo, e a Ucrânia tem sido uma referência, né? Um lugar onde pessoas estão sendo treinadas, né? Então, a gente tem toda uma situação que ela tem as suas especificidades ali na Ucrânia, tem as suas especificidades na Rússia, mas é um movimento que ele tem ganhado força em outros lugares do mundo também, né? E não sei para onde nós vamos caminhar, né? Mas isso tem um impacto importante e significativo, né? Agora, Rodrigo, sobre essa duração, essa longa duração, que para muitos tem sido inesperada, da ocupação da Rússia na Ucrânia, como que você tem visto isso? Que rumos, aparentemente, isso pode tomar, os impactos que vai acontecer internamente ou externamente na Rússia? O que você tem pensado sobre isso? Para a região é um problema gravíssimo. E a região, quando eu digo, eu estou falando da Europa inteira. Não é à toa que Macron, Scholz estão ali o tempo inteiro tentando negociar. E desde antes da guerra, aqueles que realmente estavam comprometidos com tentativa de negociação eram os líderes da União Europeia, Alemanha e França, enquanto os Estados Unidos e Reino Unido só jogavam gasolina na fogueira. É uma situação, quanto mais se prolonga, mais a Ucrânia, o futuro da Ucrânia é incerto, um estado falido no coração da Europa, com suprimentos imensos de arma. Mais de uma vez, as autoridades ucranianas descobriram depósitos de armas desviadas nas últimas semanas. Já saiu imagens de venda de material bélico moderno em sites da Deep Web, quer dizer, nada de bom vai sair disso. Ocidental. Material ocidental. Era material. Teve aquela questão dos laboratórios também. Desculpa? Também teve aquela questão dos laboratórios que foram descobertos, né, de patrocínio americano, laboratório de arma química. Enfim, o prolongamento dessa guerra vai criar uma situação muito complicada. A Ucrânia já era o país mais pobre da Europa, proporcionalmente, né? Chegou, depois de 2014, se tornou mais pobre per capita do que a Moldávia, que até então era o país mais pobre. Agora a gente vai ter esse que é, territorialmente, depois da Rússia, o maior país da Europa, no meio do continente, se tornando um estado falido e com uma infraestrutura, enfim, muito prejudicada. Por outro lado, há interesse nisso, quer dizer, há grupos de interesse. Eu tenho conhecidos ucranianos, conversei com um ucraniano recentemente, que disse que estão aproveitando o momento de guerra para passar pelo parlamento
todo tipo de facilitação de obtenção de investimento, crédito, que já estão planejando a reconstrução do país. E a reconstrução vai do interesse aí de vários grupos econômicos. Claro que isso ainda depende né, do fechamento, quer dizer, das condições nas quais essa guerra vai terminar. Mas acho que houve uma pressa muito grande em se declarar que a guerra iria ter uma curta duração. A gente está falando de um país enorme, a Rússia já está ocupando uma região que é do tamanho do Benelux, não é uma região pequena, e um exército que foi treinado nesses últimos anos, um dos maiores exércitos da Europa, que foi treinado nesses últimos anos. Então, no calor do momento, a gente teve aquela impressão de que tudo ia ser muito rápido, mas, de fato, com o nível de comprometimento, né, a Rússia não está comprometida por uma guerra total. O nome Operação Especial, por mais que seja ridicularizado, e, de fato, é ridículo que não se possa, é complicado, né? Não chega nem a ser ridículo, é pior do que não se possa falar nos termos guerra, invasão, quer dizer, mas o escopo, de fato, é bastante limitado. Não houve uma mobilização, não há um comprometimento da Rússia a uma guerra propriamente. Mas ao mesmo tempo, é interessante, Rodrigo, que a mídia aqui ocidental comemora, volta e meia, o fracasso da empreitada militar russa, quando eu vejo justamente o que você está falando. A Rússia nunca se interessou em impor uma vitória decisiva e final, né, uma guerra total contra a Ucrânia. É parte da propaganda, né? Vai na mesma linha daqueles que, em 2014, previram a ruína econômica do país. É mais wishful thinking, né? Mais do que qualquer outra coisa. Não tem muito pé na realidade. Quer dizer, os russos... a Rússia, eles têm se eles quiserem, o material bélico que herdaram da União Soviética, para eles gastarem isso, vai levar meses, se não anos. Então, a continuidade do conflito, enquanto o Ocidente e a Ucrânia, porque eu não tenho ilusões de que a Ucrânia tem as mãos livres para fazer essa negociação sozinha. Enquanto o Ocidente, a OTAN e a Ucrânia não decidirem sentar à mesa de fato e negociar, essa guerra não vai acabar. Perfeito. Bom, acho que a gente já fez muitas reflexões bem interessantes sobre o conflito, a situação, outras perspectivas. Então, já podemos puxar para o nosso último quadro, então, da gastronomia, né? A nossa gastronomia intelectual, então, né? A partir dessa reflexão que a gente fez sobre essas questões. E, bom, depois de tanto falar sobre pratos ucranianos, russos, porque tivemos muitos episódios, né, a respeito desse conflito, né, justamente por essa duração que está sendo talvez maior do que essas perspectivas, né, muito, não vou nem dizer otimistas, porque em guerra não tem perspectiva otimista, né, guerra é guerra, e é complicado de qualquer forma, mas por essas perspectivas de que seria um conflito curto, né, e agora a gente já tem aí tantos meses que está acontecendo. Mas, enfim, então seria difícil inovar aqui, mas a gente tem um vídeo que fala de uma questão que talvez seja um pouco diferente, né, da culinária, especificamente ali da Rússia. Vamos assistir, então. Em 15 de junho, dia da Rússia, foram reabertas as antigas lojas do McDonald's, fechadas por conta da guerra, sob o nome Vukno e Tochka, algo como saboroso e basta em russo. O magnata Alexander Govor, dono de refinarias de petróleo, hotéis e clínicas que já tocava 25 franquias do McDonald's na Sibéria, comprou os negócios da rede na Rússia.
Como os ingredientes já eram todos produzidos localmente, o sabor deve continuar parecido, com exceção dos molhos secretos. A logo da empresa é composta por 2 tiras laranjas, representando batatas fritas, e um ponto vermelho, para representar hambúrguer, em um fundo verde que simboliza excelência e crescimento. Ambas as inaugurações formaram filas. A inauguração do McDonald's marcava o fim da União Soviética e se tornou símbolo instantâneo da abertura política e econômica que se seguiu à queda do Muro de Berlim. Enquanto a inauguração da Vuxno e Tochka pode ser uma mensagem da Rússia para o Ocidente sobre a autossuficiência de sua economia. Pois é, essa grande cadeia, então, de fast food, que é um dos maiores símbolos do capitalismo, chegou em vários lugares do mundo, inclusive a Rússia, e passou por essas adaptações, né? Acho que uma das questões mais interessantes que a gente tem é justamente essa dualidade, né? O McDonald's, ele mantém uma marca, um padrão com esses sabores, com essa identidade visual da marca mesmo, universal, que tem vários objetivos, dentre eles nessa atração de turistas que não necessariamente ou não o tempo todo querem consumir os produtos ou algo da culinária local, mas ela também, né? Então, essa grande marca global passa por essas dificuldades, e esse caso do McDonald's na Rússia, ele é muito específico, né? Rodrigo, você que vive há tanto tempo em Moscou e trabalhou com turismo, como que é essa coisa, né, da presença desse grande símbolo capitalista ali onde estava instalada a antiga União Soviética? Como que você vivenciou isso? O McDonald's chega ainda no período soviético, né? Em 1990, e tinha um soft power muito grande. Não só o McDonald's, várias marcas ocidentais, a Adidas tinham também deixado suas marcas mesmo na cultura contemporânea da Rússia. E eu acho que esse é também um dos aspectos imprevistos, mal pensados das sanções. Com a saída de todas essas marcas, parte do soft power americano, parte do domínio cultural americano, que vem com as marcas, vem com o consumo, eles simplesmente abriram mão disso. E os russos têm essa característica de espizinhar um pouco, né? E eles estão reabrindo agora os McDonald's, entregaram tudo para um oligarca russo, os segredos industriais, tudo, a cadeia de produção, e continuam oferecendo as coisas basicamente iguais. Eu não sou um consumidor de McDonald's, mas o pessoal que está indo lá, meus colegas com quem eu falo, meus amigos, dizem que é basicamente a mesma coisa, com outro nome. O nome é Vkusna e Tochka, que é algo como saboroso e ponto. E estão reabrindo os restaurantes, o movimento está grande. Fizeram a mesma coisa com a Coca-Cola, agora é a Cool-Cola, a Fanta acho que é Fancy e a Sprite é Street. Simplesmente pegaram a mesma fórmula, o mesmo xarope, e estão fazendo o mesmo produto. Mas esses nomes têm significados ou não? Não, é um nomezinho parecido com o que era. E o engraçado, né? Eles substituem por um nome, por nomes anglófonos, Cool Cola, e seguem vendendo o mesmo produto, agora sob controle nacional. É uma coisa, me parece, de uma ingenuidade o que foi feito, né? Porque eles praticamente permitiram a nacionalização das suas plantas no país. E no momento em que confiscaram propriedade dos oligarcas russos no exterior, forçaram o Roman Abramovich para fora de algumas de suas operações, eles estão atacando a base sacrossanta do capitalismo, a propriedade privada. Não há mais segurança jurídica em relação à propriedade privada.
me parece um tiro no pé que ainda terá consequências. E eu estou falando de Coca-Cola, McDonald's, mas a gente tem British Petroleum, a gente tem aquele conglomerado imenso de roupas espanhol, da Zara e outras marcas. Tudo isso praticamente foi entregado de bandeja para a indústria nacional. E o que os russos tinham dito no início de que eles iam promover assim como em 2014 eles promoveram uma importante substituição de importações, que foi muito bem sucedida na agricultura, principalmente na agricultura, na pecuária, agora o Putin apostava numa substituição de importação na indústria. E o pontapé inicial foi dado a partir do momento que essas empresas voluntariamente entregaram suas plantas. Acabaram ajudando, né? Acabaram ajudando. Eu acho muito engraçado, né? Você falou desses... Depois, né? Depois que tudo isso passar, como é que vai ser para retomar essa zona de influência? Pois né? Agora eles não vão voltar assim com essa facilidade toda. Não, então, porque toda essa questão das sanções, ao longo do tempo, não só agora, né, nesse ano, vai afastando cada vez mais, né? Quer dizer, você falou na primeira reunião que o Putin participou, né, como premier russo, da reunião da OTAN, ele perguntou se haveria um convite oficial, né, para a entrada da Rússia, e nunca houve. Ou seja, parece que a estratégia do Ocidente, talvez até a russofobia seja fundamental aqui, é tirar a Rússia das relações, né, globais, da globalização, como a gente conhece, e a Rússia já entendeu, pelo visto, isso, vai tomando medidas para cada vez menos depender desse núcleo, né, ocidental, atlântico da globalização. Uma coisa que eu falo, por exemplo, antes os ucranianos, conversava também com ucranianos, mas eu falava muito com amigos georgianos, né? Eu vou sempre para a Geórgia, tenho muitos amigos lá, mas é um país politicamente muito complicado. É que, com todos os problemas que eles têm com a Rússia, e é compreensível, eles vão ter que aprender, em algum momento, a conviver. Quer dizer, nós da América Latina, nós sabemos que não vai acontecer o feliz dia em que a gente vai dormir, acordar e o Império Americano não existe mais. Seria ótimo para a América Latina, mas isso simplesmente não vai ocorrer. Então a gente vai nós temos que aprender na América Latina, e aprendemos em grande medida, a conviver com o grande irmão do Norte. A mesma coisa precisa ocorrer com países como a Ucrânia e com a Geórgia. A Geórgia é um país daquele tamanho, minúsculo, entre a Rússia e o país de maior importância, a Turquia, já viveu séculos esmagado ali entre os persas, os turcos e os russos, e até hoje não aprendeu que eles não vai acontecer do maior país do mundo derreter de um dia, da noite para o dia, esse país deixar de existir e deixar de exercer uma influência tremenda, econômica. E isso não seria nem bom para os georgianos. Quando os georgianos foram boicotados, a indústria do vinho, que é a principal do país, e a do turismo, 90% está na mão de consumidores russos. Então, esses países têm algumas demandas justas. É evidente que a Rússia, como uma potência regional, exerce pressão sobre eles e não é sempre em termos... não vai ser em termos iguais, em termos, enfim, simétricos, só que a Rússia está lá e ela vai continuar lá. E é isso. E o Ocidente também cometeu esse erro. Eles não entenderam que não dava para simplesmente sufocar a Rússia até ela sumir. Ela não vai sumir, ela continua aí. É uma lição ainda a ser tirada dessa guerra, né? Se é que vai ser tirada. Bom, Rodrigo, a gente vai chegando aqui ao nosso final do episódio. Sempre como acontece, né, com cada convidado, são tantos assuntos que a gente gostaria ainda de poder extrair de você e poder aprender mais, mas certamente aí nossa comunidade está bem satisfeita de ter recebido essa aula sobre essas questões russas, a cultura russa, as perspectivas russas, e
né, que seja não, obviamente, fique bem marcado, né, não é uma apologia, né, à posição da Rússia na guerra. A guerra é uma desgraça, é uma miséria humana, né, mas ela é muito mais complexa do que uma batalha final entre o bem e o mal, né, da pós-história que a gente vive. Então, que fique essa lição do nosso episódio de hoje. Eu vou passar a palavra, então, para você, Aline, se despedir também dos colegas, e Rodrigo pode se despedir depois também. Perfeito. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que, no fundo, toda essa minha ânsia de saber versões diferentes dessas que a gente tem acesso, ela nunca foi totalmente sanada, então é sempre muito bom ouvir, né, o que você, como brasileiro que fez a opção de viver na Rússia por todos esses anos, poder falar para nós, poder trazer uma perspectiva histórica, analítica, é sempre muito importante, e para mim foi muito importante, pessoalmente falando. Eu acredito que para toda a comunidade legal também. Muito obrigada. Pessoal, obrigada por ter acompanhado até aqui. E, assim, né, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar, né? Acho que é muito importante esse papel que a internet tem, mesmo que limitado atualmente, o algoritmo não está ajudando muito, mas quanto mais se curte, se compartilha, se comenta, mais fica difícil do algoritmo também conseguir controlar tudo, né? Então, acho que é uma função nossa. Façam isso, que nos ajuda e ajuda também a informação, né, e outras visões a respeito de tudo. Obrigada. Rodrigo? Eu que agradeço o convite, muito obrigado, e acho que, no final das contas, foi um timing muito bom, porque a gente, no começo da guerra, na primeira semana, eu tive fácil 50 pedidos de entrevista, e acabava que eu falava a mesma coisa. Agora a gente está tomando distanciamento. Eu sou historiador, o que a gente mais quer é distanciamento para falar das coisas. É importantíssimo o distanciamento para lidar com um evento histórico. Acho que agora a gente está conseguindo começar a formar as ideias melhor. Então, foi uma conversa bastante proveitosa, eu acho, nesse sentido. Muito obrigado e até mais. É isso, gente. A gente vai fechando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe e até semana que vem com o próximo episódio do Trio Legal. Valeu, Rodrigo. Valeu, Aline. Até mais. Tchau.